Estamos lidando com gente da pior espécie, né? Estamos lidando com gente que não tem medo de morrer. E a pior coisa do mundo é lidar com gente que não tem medo de morrer. Gente que não tem noção do quanto prejudica o próximo a partir do momento que eles começam a enfrentar as pessoas, né? Infelizmente a verdade é essa, né? Eu estou me deparando com situações, né, praticamente impossíveis na minha vida. Eu não tenho treinamento militar, eu não sou do Exército, eu não sou da Marinha, eu não sou da Aeronáutica, eu não sou um policial militar, né? Eu não tenho treinamentos militares, né? Mas o ser humano, às vezes, se depara com situações bem parecidas com situações militares, né? Que só um militar de verdade, que leva o seu serviço a sério, entende o que eu estou falando nesse exato momento. Estamos lidando com situações delicadas. Estamos lidando, né? Estamos lidando com a pior espécie da face da Terra, o ser humano. O ser humano que não tem medo de morrer. O ser humano que te enfrenta de dia e de noite, dizendo que tu é um covarde, que tu é um vagabundo, que tu é um malandra e que tu não tem coragem de matar, de tirar vidas. E a verdade é, o papel fundamental de um militar é salvar vidas. E o indivíduo que tira vida, ele é punido, né? Ele é punido. Existe direito penal para punir o indivíduo que tira a vida. Mas existe o infeliz do indivíduo, né? Que ele não tem medo de morrer, que ele não tem medo de perder a vida, que ele tem coragem de te insultar dia e noite. Então a gente está lidando, né? A gente está lidando com as piores espécies do mundo. A gente está lidando com o ser humano mais, eu não tenho nem palavras, né? E a gente precisa de quê? A gente precisa de um policiamento ostensivo, um policiamento que ao invés dele incentivar o vagabundo, ele cobre o vagabundo, ele ajude o vagabundo a se conscientizar, porque a quantidade de gente que não tem medo de morrer, que gosta de enfrentar as pessoas, né, é grande. Eu sou nesse exato momento, né, eu sou nesse exato momento o mais covarde do mundo, o mais medroso do mundo, o mongoloide, né, o bebe mental. Por quê? Porque minha vida foi enfrentar delinquentes, aonde delinquentes, pessoas que não têm medo de morrer, pessoas que não têm medo de enfrentar outras pessoas, né? Vieram para cima de mim. E, gente, é uma situação, vocês não têm noção, né? Eu acho que o militar, ele já passou por essa situação. Qualquer policial militar já passou por essa situação.
Eu acho que você que é do exército já passou por essa situação. De você ser enfrentado e você ter que se acovardar. Ter que se acovardar. Ter que se amedrontar, porque o vagabundo não tem medo de morrer e te enfrenta de verdade. Te enfrenta de verdade. E aí, gente, a gente precisa de quê? A gente precisa de um governo forte, de um vereador forte, de um prefeito forte, de um deputado forte, de um governador forte. A gente precisa, né, de governo forte. A gente precisa de um governo que tenha coragem de ajudar o cidadão de verdade. Porque, gente, pô, é impossível, gente. O Ceará hoje, o Ceará hoje, o pai de família, a mãe de família, os familiares cobrando uma pessoa como se essa pessoa, né, tivesse transportadora, logística, padaria, né? Imagine você se deparar com a situação hoje dentro do Ceará, numa cidade como Camusim, no interior de Camusim Amarelas, um rapaz sendo insultado, tendo que se acovardar, tendo que fazer o papel de mongolode, bipolar, bipolar não, tendo que fazer o papel de mongolode, né? Tendo que fazer o papel de retardado mental, né? Sendo cobrado como se ele tivesse padaria, sendo cobrado como se ele tivesse transportadora, né? Sendo cobrado como se ele tivesse empresas e o rapaz não tem empresa. Você vai olhar para a família do rapaz, né? A família do rapaz, a única coisa que vem sendo passada é uma pequena agricultura familiar, aonde, né? Aonde a pessoa tem que ter coragem de trabalhar na agricultura, né? Então a gente precisa de quê? A gente precisa de um governo, onde o governo ajude de verdade. Quem trabalha na agricultura é agricultura, quem trabalha na pescaria é pescaria, quem trabalha na construção civil é construção civil, né? Cada um no seu quadrado. A gente não precisa de um governo onde ele ajuda o pai de família agricultor, a mãe de família agricultora, cobrar os seus filhos como se seus filhos tivessem padaria, né? Como se seus filhos tivessem padaria, como se seus filhos tivessem transportadora, como se seus filhos tivessem logística, oficinas. E a gente precisa de um governo trabalhando, né, de verdade. Um governo que trabalhe sério, né? Eu tenho certeza absoluta que o policiamento do estado do Ceará, ele tem um treinamento. O exército do estado do Ceará, ele tem um treinamento. Principalmente o treinamento de salvar vidas, de alertar a população. Agora você pega um rapaz que não tem treinamento e você faz lá uma baita de uma tortura psicológica, uma cobrança, como se o rapaz tivesse logística, como se o rapaz tivesse oficina, como se o rapaz tivesse padaria, né? Então a gente precisa de um governo que trabalhe sério de verdade. A gente está lidando com uma situação, com uma situação muito delicada, né? A gente está lidando com seres humanos mal educados. A gente está lidando com seres humanos que não têm medo de morrer. E esse medo de não morrer, esse medo de, né?
esse medo que o ser humano tem de não morrer, é o que acaba prejudicando as pessoas, né? Imagine você estar ali lidando numa situação, você está ali lidando com a situação onde as pessoas estão te enfrentando porque não tem medo de morrer. E aí você tem que estar ali se acovardando, se humilhando, sendo bipolar, né? Por quê? Porque as pessoas vêm para cima de você te cobrando uma coisa que não tem nada a ver com você, e as pessoas vão para cima de você te acovardando de verdade. Você tem que sair, porque não tem como você lidar com pessoas atrevidas, pessoas que colocaram na sua cabeça que não tem medo de morrer, né? Pessoas que colocaram na cabeça que tu é fraco, tu não tem coragem de me matar, tu é fraco, né? Tu é um covarde, tu é um doente, tu é um bebe mental, tu é um mongoloide. Olha o tipo de situação que a gente está. Não é uma situação delicada dentro do Ceará? Onde a gente precisa de quê? A gente precisa de um governador forte dentro do Ceará. A gente precisa de um deputado forte dentro do Ceará. A gente precisa de um prefeito forte em cada cidade do Ceará. A gente precisa de vereadores fortes. A gente precisa de um policiamento, né? Forte. E a gente precisa do principal, a gente precisa de um policiamento civil, um policiamento investigativo, investigando, né? Investigando situações delicadas, né? E, gente, é uma situação constrangedora para qualquer ser humano. O ser humano se sentir acovardado, o ser humano se sentir encurralado, o ser humano tendo que virar bebe mental, mongolóide, porque tem uma turma de gente atrevidas que não tem medo da morte. E aí o ser humano tem que se acovardar, né? Felizmente é a triste realidade do Ceará, né, hoje. A triste realidade de alguns, entre aspas, cearenses. E é uma situação constrangedora, é uma situação delicada. Então, gente, a gente precisa que o governo cearense vamos ajudar de verdade. Governo cearense, a gente precisa de pessoa forte, pessoas que saibam ajudar de verdade, que saibam orientar o cidadão. Não tem condição a gente ver o Ceará hoje, um governo sem saber alertar o cidadão e ver o pai de família, a mãe de família cobrando os filhos, como se os filhos tivessem transportadora, como se os filhos tivessem padaria, como se os filhos, né, tivessem concessionária de moto, de carro. A gente precisa de um governo alertando o cidadão. A gente está com uma situação muito delicada dentro do Ceará hoje. Então, eu sinto muito o vereador, eu sinto muito o prefeito, eu sinto muito o deputado estadual, deputado federal, senador, governador, mas a verdade é essa. A gente está com uma situação delicada demais, né? Felizmente a gente está com uma situação delicada, a gente está lidando com seres humanos revoltados. E tem muita gente aí que está com a situação delicada nas mãos, sem preparo militar, sem ser policial, militar, civil, sem ser bombeiro, sem ser do exército, sem ser da marinha, sem ser da aeronáutica. Mas eles estão lá,
com uma situação delicada. Eles estão lá, né? Se acovardando, se humilhando, sendo bebe metal da história, sendo mogolode da história, por quê? Porque tem uma turma ali preparada para enfrentar ele, porque essa turma não tem medo da morte. Olha a situação do governo cearense, como é uma situação delicada, como a gente precisa de um governo forte.